Depoimento de Rui Gesteira, entrevistado por Márcia Paiva, Rio de Janeiro, 23 de junho de 2008. Realização, Instituto Museu da Pessoa. Entrevista número Cabine Memória Passeio de Campos, 115. Boa tarde, Rui. Boa tarde. Gostaria de começar a entrevista pedindo que você nos diga seu nome completo, local e data de nascimento. Meu nome completo é Rui da Silva Gesteira. Eu nasci no dia 3 de março de 1937, no Recife. Rui, eu queria saber qual é a sua formação. Eu sou engenheiro civil, estudei na Escola Politécnica da Universidade Católica de Pernambuco e me formei em 1961, quando fiz o concurso para a Petrobras. Meu primeiro contato, na realidade, com petróleo foi quando eu li um livro de Monteiro Lobato, O Poço do Visconde. E desde essa época eu fiquei muito ligado em petróleo. E durante o meu curso eu sempre pensava fazer o concurso para a Petrobras. Fiz em 61, fui chamado e em janeiro de 1962 eu fui para Salvador, onde fiz o curso de Engenharia de Produção e Perfuração no antigo Senap, que ficava na rua Padre Feijó, no Canela. E lá eu fiz o curso de 1 ano e 3 meses. Esse curso era um curso de especialização? Era um curso de especialização, era uma espécie de pós-graduação, porque nas faculdades de engenharia nós não estudávamos nada sobre petróleo. Tínhamos uma cadeira de geologia, mas não era voltada para o petróleo. E esse curso nós aprendíamos geologia, aprendíamos as técnicas de perfuração, de produção, de reservatório, e depois tínhamos um período de 4 meses de estágios no campo. Era um curso muito interessante. E o estágio foi na Bahia mesmo? Foi na Bahia mesmo. Eu fiz esse estágio inicialmente em Candeias e depois em Água Grande. Fiz 2 meses de perfuração e 2 meses de produção. Foi um tempo muito bom. Onde eu via na prática o que eu tinha estudado durante 1 ano. E nunca tinha acontecido comigo isso, de ter uma prática do que eu tinha aprendido. Então foi muito interessante. E depois desse estágio, eu fui designado para trabalhar na área de produção, na região de produção da Bahia. E fui lotado em Água Grande, no campo de Água Grande, que ficava em Catu. E quanto tempo o senhor ficou lá na Bahia? Eu fiquei na Bahia 3 anos. Fiquei 3 anos na Bahia. Trabalhando na área de produção, no campo de Água Grande. E de lá da Bahia, o senhor foi para onde? Eu vim para o Rio, vim para o DEPRO, naquela época era o Departamento de Produção, depois mudou, juntou com o Departamento de Exploração e foi criado o DEXPRO. Funcionava na Rio Branco, número 10, quase na Praça Mauá. E chegando aqui no Rio, quais eram as atividades da produção nesse momento? Aqui no Rio, a atividade de produção aqui no Rio era mais de acompanhamento do que de execução. E esporadicamente nós fazíamos alguns trabalhos para as regiões de produção. Eu acompanhei aqui do Rio o início do desenvolvimento do campo de Carmópolis, em Aracaju. E também participei de um teste de produção no campo de São João, no Maranhão, onde eu passei cerca de 25 dias. Era interessante, porque era um acampamento
num local que parecia um deserto, eram as dunas de areia. Inicialmente eu dormia numa barraca. Quando eu acordava, os olhos estavam cheios de areia. Eu tinha que tirar a areia do olho porque entrava areia na barraca. Era muito interessante. E lá nós estávamos testando um poço que se mostrou produtor de gás. E com um reservatório limitado, esse poço foi abandonado. Não foi colocado, não foi aproveitado. Tinha um pouco essa espécie desse clima de aventura, né? Ainda ir para alguns lugares pouco explorados no Brasil, ainda meio deserto, como o senhor está falando. Teve um fato interessante, quando eu fui para esse campo, eu fui para São Luís, e em São Luís peguei um teco-teco, um aviãozinho pequeno, para ir para lá. Era 1 hora de voo de teco-teco para chegar lá em São João. E no meio do voo, quando eu olhei, o piloto estava dormindo. E eu fiquei apavorado. Aí comecei a puxar conversa, perguntar, esse reloginho aqui, o que é, coisa. E quando eu cheguei, quando ele desceu, eu conversando com os colegas que lá estavam, eu contei o que tinha acontecido, eles aí riram, disseram, é o Soneca, você veio com o Soneca. Ele sempre faz isso, ele põe o avião no piloto automático e dorme. Mas eu não sabia, fiquei apavorado. Como é que era a logística num lugar tão distante assim? Que não tinha areia, que entrava na barraca? Mas a Petrobras tinha um apoio em Belém do Pará muito bom. E antes de ir para essa área, eu passei em Belém e verifiquei todos os equipamentos que a gente ia precisar e eles foram para lá. Quando eu cheguei já estava tudo lá. Eles levavam de barco até próximo ao poço e lá usavam os caminhões de deserto, próprios para andar no deserto, tinham uns pneus enormes para chegar na locação. E então, quando eu cheguei, já estava tudo lá, o trabalho foi só montar os equipamentos e iniciar o teste. E aí, aqui no Rio, então, o senhor, volta e meia, ia para algumas localidades? Eu fui... estados? Foi poucas vezes, na primeira fase. Eu comecei a me deslocar muito quando começou a produção na Bacia de Campos, que aí, em 1977, entrou em produção o primeiro poço da Bacia de Campos, que foi em Enxova. Deixa eu só perguntar antes, como foi sentida a própria descoberta do primeiro poço com garupa? Foi uma coisa muito boa para a Petrobras. A Petrobras, quando ela foi criada, o que se dizia é que o Brasil não tinha petróleo. E que não tinha petróleo, não tinha tecnologia nem dinheiro para desenvolver a indústria de petróleo. E a criação da Petrobras mostrou que tudo isso era balela. O brasileiro, quando acredita numa coisa, ele vai atrás e faz. E assim foi com a Petrobras. A Petrobras começou com a produção de 2.000 barris por dia, em Salvador, na área do Recôncavo Baiano, uma refinaria com capacidade para 10.000 barris por dia, e hoje em dia ela está com a produção quase em 2 milhões de barris por dia, está refinando todo o consumo brasileiro, é refinado no país, e a Petrobras partiu para o mar, e no mar ela nunca ficou parada. Ela começou em Sergipe. Carmópolis, quando o senhor estava, já tinha alguma coisa no mar? Não, Carmópolis era em terra. No mar começou com Caioba e Guaricema, já em 68. Nessa época eu tinha saído da Petrobras. Em 68, no início de 68, eu deu saudade, eu fui embora para o Recife. E voltei para a Petrobras em 75, já quando ela tinha descoberto a Bacia de Campos. O senhor voltou, desculpa, mas o senhor voltou por causa da descoberta?
Não. Eu voltei porque eu não estava satisfeito fora da Petrobras. Eu trabalhei no Porto do Recife, depois vim para o Rio de Janeiro, trabalhei numa firma de engenharia portuária, mas não me adaptei bem e aí tentei voltar para a Petrobras e consegui. E quando eu voltei, a Petrobras já tinha descoberto garopa, já existia um grupo, o GECAM, que estava desenvolvendo o campo de garopa, mas eu não participei do GECAM. E o GECAM era Grupo Executivo Da Bacia de Campos, era. Esse grupo foi montado por ocasião da descoberta? Da descoberta de garopa, com o propósito específico de desenvolver um sistema para colocar o campo de garopa em produção. E eles começaram desenvolvendo o trabalho, e enquanto eles estavam fazendo esse trabalho, foi descoberto o campo de enxova. Foi perfurado o poço Enxova 1, que mostrou um potencial muito bom, e foi resolvido que seria feito um teste de longa duração. Foi quando eu comecei a trabalhar na Bacia de Campos. Esse teste de longa duração teve uma duração tão grande que a plataforma que foi colocada para ficar lá durante alguns meses ficou vários anos e foi substituída quando foi construída a plataforma fixa. E eu aqui em Enxova. Em garopa foi montado o sistema antecipado de produção com cápsulas submarinas. Foi um sistema que funcionou, mas que não se mostrou prático. O de garopa. E com o tempo ele foi desativado. E a Petrobras não tentou mais esse sistema utilizando cápsulas submarinas e passou a usar a árvore de Natal molhada, que é um equipamento no fundo do mar, sem isolamento nenhum. No fundo do mar, e quando precisa de alguma intervenção, naquela época, como as lâminas d'água eram rasas, poderia-se utilizar mergulhadores. Atualmente, eu não sei como é que estão, porque são lâminas d'água de mais de 1.000 metros e não tem condição de mergulhador trabalhar. Eu acredito que eles usam mini submarinos, veículos de controle remoto para fazer as operações necessárias. Rui, então, existiam os dois poços descobertos e esses sistemas antecipados eram diferentes, o de garopa e o de enxova. Vocês, o GECAM estava trabalhando para garopa. E quem era esse grupo que se dedicou à enxova? O grupo que se dedicou à enxova foi um grupo da divisão de óleo, da antiga DIOL. Era um setor que era comandado por Salim Armando e do qual faziam parte o Zeferino Machado, o Glauco Barbosa, o Luciano Castro, Luiz Evânio Couto e eu. Depois vieram José Antônio da Silva e João Siqueira. Esse grupo ficou encarregado de desenvolver o sistema de longa duração de enxova. Esse sistema entrou em operação, como era um sistema mais simples, ele entrou em operação antes de garopa. O Enxova 1 foi o primeiro poço produtor da Bacia de Campos. Era uma plataforma semi-submersível, com os equipamentos de uma planta de processo e um poço produzindo para essa planta. Em 1977, eu fui pela primeira vez à enxova. Ainda não estava produzindo, ainda estava no final da montagem. Eu passei um dia lá e voltei. Depois o Enxova 1 entrou em produção, mas houve um problema inesperado. Ele produziu muita areia. Era uma areia muito fina e muito abrasiva.
e provocou vazamento na tubulação de superfície, a tubulação que estava em cima da plataforma, no convés da plataforma. Furou e teve vazamento de petróleo. Então nós tivemos que parar para substituir essa tubulação. Foi quando eu fui para a enxova novamente. Quando eu cheguei, estava no final dessa operação. Os equipamentos tinham sido abertos e o que se tirou de areia de dentro dos vasos dava para encher alguns caminhões. Foi uma coisa impressionante. Mas foi tirada a areia, os equipamentos foram limpos. Foi instalado um desareador, que era um equipamento próprio para poço que produzisse com areia, para retirar a areia. E aí nós abrimos novamente o poço, colocamos novamente o poço em produção. Eu me lembro que estávamos eu e o Zefirino, e na noite que esse poço foi aberto, São Pedro nos mandou uma tremenda chuva. A plataforma ficou cheia d'água, mas nós abrimos o poço. E fomos abrindo bem devagarinho para evitar uma velocidade grande no fluxo, para minimizar o problema da areia. E controlando sempre, tomando de meia hora, nós pegávamos uma amostra para ver se tinha areia. E felizmente, durante uns 2 ou 3 dias, nós levamos uns 2 ou 3 dias até chegar à abertura máxima de produção do poço, e não houve produção de areia. E esse poço, na época, foi o recordista. Hoje eu acredito que ele produziu 12 mil barris por dia, na época era um espanto. Eu acredito que hoje tem vários poços na Bacia de Campos produzindo mais do que isso. O senhor falou, mas quando vocês começaram a produção, antes de começar a produção veio areia? Foi. Não, veio com a produção, veio com o petróleo, veio com o petróleo. O petróleo arrastou a areia. Por isso que nós, na segunda vez, tivemos muito cuidado abrir devagarinho para evitar que o petróleo saísse muito rápido e arrastasse a areia. Depois foi feita uma operação nesse poço para a colocação de um equipamento no fundo do poço para evitar que a areia desmoronasse, que a areia viesse junto com o petróleo. Como é que é o nome desse equipamento? Gravel packing. E esse equipamento funcionou, mas aí reduziu a produção do poço. A produção do poço foi reduzida por causa desse equipamento. Mas nessa época ainda não existia o GESPA. Era esse grupo da DIOL. Nessa mesma época, nós colocamos também em operação um navio petroleiro amarrado a 4 boias. Era uma coisa que em alto mar nunca tinha sido feita no mundo. E muita gente achava que era impossível. As boias serviam para ele ficar parado. As boias, ele ficava amarrado nas 4 boias, 2 na popa e 2 na proa. Então, ele ficava numa posição, ele ficava estático. Então, quando as ondas pegavam ele de lado, ou o mar, o petroleiro sofria muito. E inicialmente foi colocado um navio muito grande, e antes de iniciar a produção, o quadro de boia, as amarras não suportaram. E só foi possível quando foi colocado um petroleiro menor. Isso aí provocava, o petroleiro ficava cerca de 1 semana e aí estava cheio. A gente tinha que fechar o poço para trocar o navio. Aí foi quando veio outra ideia considerada maluca e que, depois de muita discussão, essa ideia foi colocada em prática, que era levar um outro petroleiro vazio, amarrar em 2 boias e ficar segurando com um rebocador e passar a produção que estava no petroleiro do quadro de boia para esse navio. Para não precisar fechar o poço. Esvaziava, então? Deu certo, funcionou. E aí ficou sendo feito assim, até que foi instalada uma monoboia. Novamente, uma monoboia em alto mar, a 120 metros de profundidade,
não existia outra no mundo, ainda não tinha sido feito. Felizmente deu tudo certo, a monoboia funcionou. A monoboia servia para quê? Também, a monoboia substituiu o quadro de boias. O navio, o petroleiro ficava amarrado na monoboia, era uma boia única, que permitia que ele girasse 360 graus. Com isso, ele sempre estava na melhor posição possível para ele atracar e não tinha muito problema de mar ou de vento. E nós fizemos também a tentativa de transbordo e deu certo. Então não precisava substituir o petroleiro que estava na monoboia. Era feito o transbordo. Ia outro petroleiro, aí já eram petroleiros maiores. A monoboia suportava petroleiros maiores e nós usávamos a monoboia. Tudo isso foi paulatinamente, foi de passo a passo. E eu acredito que daí que a Petrobras começou a desenvolver a técnica de produzir no mar, que terminou, como a gente sabe hoje em dia, ela é a primeira no mundo, já recebeu 2 prêmios por causa disso, está agora em águas consideradas ultra profundas, já tem a tecnologia. Você falou uma passagem muito bonita, né, de vocês irem testando. Como é que se dava essas experiências? Vocês se reuniam, discutiam, iam testando? Como é que isso foi se... Isso era discutido primeiro aqui no Rio, no EDISE, lá na DIOL. Era muito discutido. Muita gente não acreditava, outros acreditavam. O problema do transbordo foi de passar do navio que estava no quadro de boia para outro navio. Foi um problema que inicialmente o próprio Detran, que na época era o responsável pela Fronap, achou que a gente não devia fazer. E eu não sei de quem foi a ideia, mas o pessoal lá da DIOL, principalmente o Salim, Armando e o Zifirino, eles quando botavam uma coisa na cabeça, era difícil. Quando eles se convenciam que podiam fazer, que era possível, era difícil tirar da cabeça deles. E apareceu um comandante da Fronap, o Kleber Calil. Ele era aposentado, mas era dessas figuras. Eu não sei se ele deu alguma entrevista, mas ele tem muita coisa para contar. Você pode repetir o nome dele? Kleber Calil. Kleber Calil? Ele era uma figura folclórica. Ele, quando chegava em garupa, em chova, todo mundo da área já sabia, porque ele pegava o rádio, se anunciava, e ele topava esse tipo de trabalho, ele gostava de desafio. Ele, para contar uma passagem, ele, antes de ir para a garupa, antes de ir para a enxova, ele trabalhou num quadro de boia em Alagoas. A Petrobras instalou um quadro de boias em lâmina d'água de 20 metros, e ele foi lá amarrar um petroleiro e precisava levar uma amarra para entregar ao rebocador. E não tinha como levar. Aí ele virou-se para um auxiliar dele e disse: "Você vai nadando." O cara não sei nadar, sabe? E jogou o cara dentro d'água. O cara não sabia nadar. Ele aí teve que pular para tirar o cara. E depois ele que levou a amarra, foi nadando, entregou a amarra no rebocador. Ele era uma figura e ele topava essas coisas. Então, quando ele foi chamado lá na DIOL, ele disse que ele topava fazer amarrar o navio. Foi ele que sugeriu diminuir o tamanho do navio. E deu certo. Então, era uma coisa muito discutida numa equipe. Era uma equipe que discutia. Não tinha um dono da ideia. E esse navio, o senhor contou que primeiro as ondas, ele posicionado de lado, as ondas batiam, ele tinha que ter então um certo posicionamento. Isso... O quadro de boia não permitia isso.
Por isso que nós passamos para a monoboia. Porque a monoboia ele era uma boia que ficava amarrada, 6 âncoras, ela ficava fixa, mas ela tinha um equipamento giratório, que era onde o navio era amarrado. Então, quando o navio tentava ir para o lado, ela permitia isso. Se o mar empurrava o navio para o lado, o navio ia, girava em torno da boia e o petróleo ele vinha por baixo da boia, a tubulação subia por baixo da boia e da boia tinha um tubo flexível que ia para o navio e que girava junto com o navio. Então não tinha problema ele girar. Isso é que é chamado posicionamento dinâmico? Não, isso é monoboia. O posicionamento dinâmico o posicionamento dinâmico é um navio que tem computadores a bordo e além do hélice traseiro, tem um hélice lateral. E esse computador controla os hélices de maneira a compensar os movimentos que o navio tenta fazer. Se o mar empurra o navio para o lado e a gente quer que ele fique aqui, esse equipamento imediatamente traz o navio de volta para a posição. Isso é controlado por satélite, é um sistema muito sofisticado. E mais moderno do que esse utilizado. E é mais caro. Na época nós nem pensamos em usar porque era caro. Nós tínhamos um navio que tinha posicionamento dinâmico, mas que era para lançamento de linhas flexíveis. Esse navio tinha posicionamento dinâmico. Ele era orientado por transponders e seguia a rota traçada rigorosamente. E aí o GESPA tomou corpo como GESPA em que momento? Você falou aqui na DIOL, né? Na DIOL. Divisão de óleo. É. E quando que tomou esse nome, GESPA? Isso foi em 1982. Em 1982 já eram vários sistemas tipo enxova que estavam sendo projetados. Por esse mesmo grupo? Aí surgiu a necessidade de aumentar o efetivo. E a DIOL, o setor que fazia isso, já não tinha mais condições de ser ampliado. Então foi criado esse grupo e foram criadas 3 supervisorias e cada uma dessas supervisorias era responsável por alguns projetos. Você se lembra o nome dessas? Era Supervisoria 1, Supervisoria 2 e Supervisoria 3. Cada supervisoria tinha um grupo de engenheiros e para dar apoio a esse grupo, nós tínhamos desenhistas e o pessoal da secretaria. E o chefe do GESPA era o Salim Armando. Então você pode falar, então, de certa forma, enxova saiu primeiro que garopa. Saiu. Um pouquinho também sobre isso, porque... enxova. O que foi a diferencial de enxova? A diferencial de enxova para garopa foi a simplicidade do sistema. Porque o sistema de garopa, como eu disse, garopa tinha vários poços, eu não me lembro o número, se eram 8. Para cada poço tinha que ser instalada uma cápsula submarina, que ficava em cima do poço e dentro da cápsula ficavam os equipamentos do poço, a árvore de Natal, o conjunto de válvulas, que iam controlar o fluxo. E dessa cápsula saíam as linhas de produção para uma outra cápsula, também no fundo do mar, que recebia todas as linhas de produção do sistema. E dessa cápsula, então, subia para uma torre, uma tubulação levando o petróleo produzido. E dessa torre, ela ia para o navio Prudente de Moraes, onde o óleo era processado. Do Prudente de Moraes, voltava para o fundo do mar e subia numa outra torre onde ficava amarrado um petroleiro
que ia buscar esse petróleo. Então, todo esse sistema para montar era muito complicado. Para colocar uma cápsula dessa no fundo do mar, precisava da sonda e de uma balsa de serviço. Então, isso aí precisava de condições de mar muito boas. E isso aí atrapalhava muito, porque o mar nem sempre ajuda. Mesmo nos sistemas simples, lá do GESPA, às vezes a gente perdia tempo esperando que as condições de mar, de vento, e lá em enxofre era pior, afetava muito mais. Então isso demorou, isso atrasou muito o sistema. E o sistema de enxova consistia numa plataforma de perfuração, que já estava pronta, um vaso de separação de óleo, gás e água, um tanque, um surge tanque, para onde ia o óleo, que ainda levava um pouco de gás, a gente tirava esse gás do surge tanque, e daí já ia para o petroleiro. E tudo pela superfície, era um mangote flutuante, tudo pela superfície, a gente estava vendo tudo. Era mais simples. Então, o X foi a simplicidade. Foi, a diferença foi essa. Tanto que a Petrobras abandonou o sistema de garupa, não foi usado em outras áreas. E eu acredito que não foi usado em lugar nenhum do mundo, depois de garupa. Enquanto que os sistemas antecipados, do que o GESPA passou a montar, alguns até hoje estão produzindo petróleo. Vocês tiveram inspiração também de algum modelo do Mar do Norte? Como é que foi também? Tinha um, eu acho que era na África, no Mediterrâneo tinha um. Era tudo muito novo, né? No Mediterrâneo tinha um, eu cheguei a visitar, o Campo de Dourado. Vocês foram? Eu fui lá, mas viagem, quando eu, pra ver o que tinha, mas era? quando eu fui lá, nós já estávamos em produção. O Zeferino e o Salim, que foram os dois que começaram, eles viram na literatura e viram que era possível. E foi feito. A diferença é que lá era no Mediterrâneo, era em mar, que é um mar fechado, né? O mar muito calmo. E o sistema funcionava. Quando fui lá em 1979, 2 anos depois de garupa entrar em produção. 2 anos depois. Tinham estrangeiros? Como é que era também a logística, navios? Vocês estavam precisando começar tudo do zero. Como é que vocês foram montando essa logística? Não, Rio e Campos e navio, a Fronap entrava. supria toda a necessidade? Não, a Fronap entrava com os petroleiros. As plataformas eram alugadas, eram estrangeiras. O próprio. Como é que era o nome do navio usado para a produção de enxofre? Não, o navio era uma plataforma, não era navio. Era Sédico 135D. Era uma plataforma de perfuração que a Petrobras alugou e nós entramos então em negociação com a Sédico e eles permitiram a construção dos equipamentos para um teste de longa duração, que eles também achavam que ia ser um teste que ia demorar alguns meses. Eles não sabiam que se tornaria definitivo. Mas depois eles aceitaram e eu não sei se essa plataforma ainda está na Petrobras, mas eu acho que ela ainda está alugada. Eu acho que ela permanece até hoje. Ficou incorporada então a Petrobras? Não, ela não sei. Alugada. Eu não sei se hoje ela está alugada, se ela é da Petrobras. Algumas plataformas que foram usadas já foram embora do Brasil, mas foram substituídas por outras. Desculpa. Elas foram substituídas por outras. Então, retomando a nossa entrevista, o senhor estava contando das plataformas alugadas pela Petrobras. E vinham técnicos estrangeiros também trabalhar com vocês? Vinham.
Vinham porque nos contratos, os donos das plataformas faziam exigência que o pessoal que fosse operar a plataforma, não na produção, mas na operação da plataforma em si. Porque existe uma série de operações numa plataforma semi-submersível que eles não abriam mão. Era o balanceamento da plataforma, para ela ficar nivelada, o posicionamento. Se houvesse necessidade de alguma utilização de equipamento de perfuração, eles faziam questão de usar. Então ficava essa equipe. E essa equipe, inicialmente, ela ficava ociosa. Até que surgiu a ideia, já que esse pessoal está aqui sem fazer nada, vamos botar eles para pintar a plataforma, para fazer manutenção, e eles topavam, porque eles ficavam 20 e poucos dias, 25 dias, parece, no mar, e ficar 25 dias sem fazer nada, ninguém aguenta. Então eles faziam esses serviços sem reclamar. O serviço de guindaste também era deles, o operador do guindaste era deles. E era muito engraçado, porque tinha uma norma que dizia que toda vez que alguém fosse descer na cestinha para um rebocador, tinha que ir de colete salva-vida e capacete. E os mergulhadores ficavam revoltados, que de vez em quando eles tinham que ir para a plataforma e o guindasteiro não levava, não mexia na cesta enquanto eles não botassem o colete salva-vida e o capacete. Aí quando eles desciam fazendo continência para o guindasteiro, era muito engraçado. Ô Rui, eu não te perguntei também como é que foi a tua primeira sensação de embarcado. Qual foi a tua primeira embarque? Foi muito boa, eu gostei muito. Foi em Chova. Eu fui, fiquei lá um dia para conhecer e vim embora, mas sempre pensando em voltar, porque eu gostei muito, desde a primeira vez. Como é que vocês iam para lá naquela época? De helicóptero. Eu ia daqui para Campos, inicialmente a gente ia para Campos, e em Campos pegávamos o helicóptero para a plataforma. E eu acho que a pessoa, para trabalhar na plataforma, se a pessoa no primeiro dia não gostar, dificilmente se adapta. Eu vi colegas meus chorando para ir embora, que não aguentavam. E outros, isso foi no Espírito Santo, teve um engenheiro que chegou a pular dentro d'água e saiu nadando. A sorte dele é que a correnteza levou ele para a direção de uma boia. Lá da plataforma dava para avistar a praia, só que eram 20 quilômetros. Ele achava que ia nadar os 20 quilômetros. Aí foram buscá-lo na boia e no outro dia meteram ele no helicóptero e mandaram para a terra. Porque realmente a pessoa que não se adapta, logo de saída, é muito difícil a pessoa ficar. Mas eu não, eu cheguei a ficar 21 dias. Numa balsa de serviço, não foi nem numa plataforma. E o pior, 21 dias aguardando que o tempo ficasse bom para poder fazer o serviço. Como é que é a estrutura de uma balsa de lançamento? Olha, a balsa é uma chata, como essas que ficam na praia de Copacabana, no Réveillon. Só que em cima ela tem um guindaste enorme e tem equipamentos para lançamento de oleodutos, de tubos. E dentro da balsa, no porão, são os alojamentos, é onde a gente fica para dormir, fazer as refeições. E lá em cima é a área de serviço, onde trabalha. O senhor gostava, então? Eu gostava. Nunca achei ruim, nunca fui para uma plataforma doido para voltar. Como é que era o convívio entre os colegas? Era bom, era muito bom. Tinha muita brincadeira. Você se lembra de alguma? Olha, uma vez fizeram uma comigo, que eu jurei que ia pegar o cara, nunca consegui pegar. Eu estava numa plataforma, precisei ir para uma outra plataforma. E fui pensando que ia voltar no mesmo dia, não voltei. Aí no dia seguinte, eu sabia que ia um engenheiro da plataforma de onde eu saí, ia lá para onde eu estava. Aí eu falei com o colega e disse, olha, por favor, manda minha escova de dente, que eu estou aqui que não aguento. Aí ele mandou a escova de outra pessoa.
E eu fiquei uns 5 dias sem escovar dente. Quando eu cheguei na plataforma, ele já tinha desembarcado, aí eu esqueci da história. Naquela época ainda não tinha um quiosquezinho. Não tinha, não. A gente tinha que levar tudo que ia precisar, porque se faltasse lá... Mas era também um pouco de uma centralização de pessoas diferentes, né? É. De Recife. Tinha gente... Como é que era? Ainda os estrangeiros, como é que era também? Não, nunca teve problema, não. Às vezes, com os estrangeiros, dava algum ruído, mas logo era contornado. Eu me lembro que lá em Enxova, eu fui colocar em produção um poço, Enxova 6. E o auxiliar do push, ele começou a... O push era o chefe da plataforma, da parte de perfuração. Então, o auxiliar dele, eu senti que ele estava desacreditando do que a gente estava fazendo. E teve um dia que ele fez lá um trabalho que eu achei muito bem feito, aí eu disse, eu vou dar os parabéns a esse cara. Aí quando eu falei, ele fez, como quem diz, besteira. E no outro dia o poço ia entrar em produção e ele não acreditava. Quando foi de manhã, ele foi dormir. De manhã, quando ele acordou, que olhou para o queimador e viu lá o gás queimando limpinho, tudo funcionando, ele balançou a cabeça e aí passou a respeitar o pessoal que estava lá. Mas tinha essas coisas, mas que dava para levar sem atrito. E eles aí passavam a respeitar. Quando eles viam que a gente fazia, eles aí passavam a respeitar. No dia que houve o transbordo, tinha muito estrangeiro na plataforma. Foi o primeiro transbordo? O primeiro transbordo. Um navio aliviador lá em Enxova. Estava cheio de estrangeiros, cheio de gringos. Tudo com caderninho na mão. Chegava um rebocador, eles perguntavam que rebocador é esse, o que é que ele está fazendo, e anotavam, que eles não acreditavam que ia ser possível. Qual foi a sensação que os senhores, o grupo todo, experimentava cada vez que uma dessas experiências dava certo? Era muito bom. Qual é? Qual foi a mais emocionante? Olha, para mim a mais emocionante foi num campo. Era uma plataforma, eu não me lembro o nome do campo. Minha cabeça já às vezes falha. Mas foi uma plataforma que veio da África, chegou aqui, ela estava aos bagaços. Então nós recuperamos o que foi possível aqui na Baía de Guanabara, depois levamos para a Bacia de Campos e lá terminamos o serviço. E eu era o supervisor dessa plataforma, era o responsável. Então, no dia que foi entrar em produção, eu fui para lá. Eu chorei quando... Quando eu vi o óleo correndo, eu chorei. Fui para um canto e chorei. Outra vez também nessa plataforma, nós tínhamos que ter um equipamento para a conexão das linhas submarinas. E esse equipamento, ele vinha a bordo de um barco e nós pegávamos com dois guinchos na plataforma, suspendíamos para ligar com o equipamento que estava na plataforma. E nesse dia também foi muito bacana, porque os 2 guinchos estavam posicionados, aí eu fui para um guincho e um colega foi para o outro guincho. Só que esse colega, na hora, ele ficou receoso. Aí virou-se para mim e disse, eu tenho filho para criar, eu não vou ficar aqui não. Eu disse... Tinha medo de um blowout? Não, ele tinha medo que o guincho não suportasse, que arrebentasse o cabo e pegasse ele. Aí eu vi que não podia parar. Eu disse para ele, vai embora. Aí eu fiquei nos 2 guinchos. Eu consegui controlar os 2 guinchos
E o equipamento chegou lá, também me deu uma alegria enorme. Foi muito bom, foi uma satisfação grande. Mas nesse dia eu não chorei, não. Outra passagem também que mexeu muito comigo foi nessa balsa de serviço. No dia que nós tivemos condições de fazer o serviço, de manhã cedo o mar estava que era uma lagoa. Quando foi no fim do dia, o mar estava brabo e atrapalhou muito. E o serviço não foi concluído como a gente queria. E à noite, a gente precisou soltar o equipamento que estava no fundo do mar. Então, eu estava na balsa, eu e o Zifirino estávamos na balsa. E o Zifirino resolveu ir para o barco onde tinha o equipamento de televisão para verificar como é que estava lá no fundo do mar e ir orientando. Só que já eram as 8 horas da noite, já estava escuro, já tinha escurecido, o mar estava muito brabo e veio um barco inflável do rebocador buscar Zifirino na balsa. E eu fui com ele até o ponto onde passava para o barco e fiquei segurando uma corda que segurava do barco, para segurar o barco, para manter o barco ali. E o Zifirino pulou. Quando o Zifirino pulou, veio uma onda que puxou o barco. E eu aí senti, se eu seguro esse barco, ou cai todo mundo dentro d'água, ou eu vou para dentro d'água, o barco me arrasta. Aí eu joguei a corda para dentro do barco. E o barco sumiu na escuridão. Eu fiquei uns 10 minutos apavorado. Corri para a sala do rádio, até que Zifirino chamou. Ele tinha chegado no rebocador. Mas ele puxou ele dentro do mar? Ele foi no barco inflável, chegou lá no barco onde tinha a televisão, e que tinha rádio, aí chegou avisando. E estava programado que eu ia depois. Aí eu estava lá dizendo, eu não vou não. Aí o Zifirino chamou, Rui, já cheguei aqui, você não venha não, que está muito perigoso. Olha, foi o maior alívio. Porque eu não sei, eu ia dizer para o Zifirino, Zifa, me desculpa, mas eu não tenho tua coragem não. Essa foi uma das maiores dificuldades que o senhor passou assim dessas? Foi. Me conta também, o senhor até contou aqui, o primeiro óleo produzido, o que o grupo sentiu de ter sido os pioneiros mesmo? Não, o grupo ficou, como eu disse, ficou muito satisfeito e disposto a fazer mais. Quando o grupo não parou, porque quando colocou em produção, a programação era produzir, encher o petroleiro ia embora, vinha outro, fechava o poço, o petroleiro saía, vinha outro, abria o poço novamente. Mas aí a gente começou a pensar, mas será que a gente vai ter que fechar esse poço sempre? Tem o problema da produção de areia, toda vez que vai abrir o poço é uma dificuldade. Aí começaram a surgir ideias. Veio sugestão até de colegas do Detran sugerindo, mas sempre os chefes maiores cortavam. Até que eu não sei quem conseguiu convencer alguém de pelo menos tentar o transbordo. Foi outra vitória do grupo que foi comemorada. Nesse dia eu e o Zifirino estávamos na plataforma, no dia do primeiro transbordo. Que a gente sempre colocava pessoas do grupo, quando tinha uma operação diferente, que nunca tinha sido feita, sempre ia gente do grupo. A gente sempre tomava a responsabilidade. Isso sempre foi feito. E o grupo sempre... Eu não me lembro assim de fracasso, eu não me lembro não. Pode ser muito convencimento, mas não me lembro de alguma... Teve essa operação lá de Enxova, que eu contei, que o mar ficou ruim, que realmente não ficou perfeito. Houve problema, mas o grupo se reuniu e depois o equipamento que foi para o fundo do mar foi usado, não foi perdido. Isso também devido à simplicidade, não tinha muita complicação, podia ir mergulhador. Nós tínhamos um problema com mergulhadores,
porque às vezes, em certas ocasiões, eles não podiam trabalhar, porque ficavam muito tempo embaixo d'água e tinha que descansar. Então apareceu um equipamento, foi oferecido um equipamento que era para o mergulhador ficar submetido à pressão atmosférica. Então ele podia trabalhar o dia inteiro, voltar e ir de novo, não tinha problema. E esse equipamento, no dia que foi testado, foi muito engraçado. Parecia um robô, era como se fosse um escafandro, melhor dizendo, enorme. Ele pesava mais de 200 quilos, mas dentro d'água ele ficava leve. Então o mergulhador entrava ali, fechava, e ele ia pendurado até o fundo do mar. Aí quando ele chegou no fundo do mar, o fundo do mar tinha muita lama. Aí ele afundou até o joelho e não conseguia andar. Aí para ele se deslocar, o que é que se fazia? Suspendia, a plataforma era movida 1 metro para frente, aí puxava nas âncoras, desce de novo, aí ele descia, afundava, até que chegou no lugar que ele ficou bem, pôde fazer lá o trabalho dele e voltou. Aí nós desistimos desse equipamento. E esse equipamento um dia eles estavam fazendo uma manutenção e perguntaram, quer entrar na roupa? Eu disse, vou entrar. Quando eu entrei, eles fecharam a tampa, eu fiquei apavorado lá dentro. Esses caras vão me botar dentro d'água. É. Ou então foi a fase assim, da parte da produção, vocês lá acompanhando a bacia, vocês falaram, isso vai dar certo, isso vai... Eu acho que foi... A noção até da grandeza da bacia. Eu acho que foi quando foi feito o sistema ampliado de enxofre, quando foi colocado o template, esse equipamento que eu falei, e vários poços foram colocados em produção. Aí foi que a gente viu que podia usar uma plataforma e, em vez de produzir um único poço, produzir vários. E a gente colocava no template 4 ou 6 poços e colocavam outros com árvore de Natal molhada, e aí tinha vários poços produzindo. Aí a limitação passou a ser o tamanho da plataforma para os equipamentos que a gente precisava em função do volume que a gente queria produzir. Mas hoje eu sei que tem sistema flutuante que produz 180 mil barris por dia. Naquela época, a gente, quando chegava a 50 mil barris, era uma alegria. Então, o senhor acha que já em Anchova já tinham outros, além de garoto, em Anchova já tinham outras descobertas? Teve Pampo, Piraúna, Bonito, vários sistemas, foram vários sistemas. E aí vocês já foram E colocando, e também indo para lâminas d'água maiores. O limite naquela época, porque a gente trabalhava com mergulhadores, então estava em 300 metros, que era o limite para o mergulhador trabalhar. Lá na Petrobras, a senhora acompanhou até a bacia, ficou acompanhando até... Quando eu me aposentei em 92, já estava em mais de 500 metros. Já estava em mais de 500 Mas aí eu já tinha saído do GESPA. O GESPA continuou, mas eu tinha saído. Eu saí metros. Foi para onde? Eu fui para o setor de serviço de recuperação secundária e terciária, que era um serviço para aumentar o fator de recuperação de um campo de petróleo. Um campo de petróleo, quando é descoberto... Não, aí não era mais ligado à Bacia de Campos. Tinha campos da Bacia de Campos, mas tinha também no Rio Grande do Norte, na Bahia. Porque um campo de petróleo, quando ele é descoberto, ele tem o que chama fator de recuperação. Não se recupera 100% do petróleo existente. Quando o campo é muito bom, pode-se chegar a 20%, 30% do petróleo que existe. Mas se a gente toma algumas medidas, como injetar água,
injetar gás, injetar vapor. Aí aumenta esse fator e ele chega até perto de 50%. Então eu fui trabalhar nesse setor. E o senhor então saiu do GESPA indo para esse setor direto? Foi. O GESPA O até quando? Então 90 e pouco? O GESPA, eu não sei até que ano existiu o GESPA. Eu fiquei no GESPA até 85. Mas depois que o senhor saiu, ele ainda Ele continuou. E eu ainda fiquei 7 anos nesse setor, no Sereste. Perdão, pode repetir? Sereste. Sereste? Setor de recuperação secundária e terciária. Enfim, queria saber também, dali do início, de 75 até a sua aposentadoria, o que mais mudou desses... O que foi mais marcante essa como mudança nessa parte da produção? Não, na produção, o que mudou muito foi a marcha da Petrobras para lâminas d'água cada vez maiores. Isso é a grande mudança, que foi uma mudança paulatina. Não foi uma coisa que aconteceu em 95, em 97 ou agora. Veio desde que a Petrobras começou a produzir no mar. Ela começou a produzir em Sergipe, eram lâminas d'água de 20 metros. 20, 30 metros. Quando ela veio para Campos, já passou para 120 metros. E daí ela começou a se afastar da costa e aumentar a lâmina d'água. 180, 200 e pouco, 300. E dos equipamentos, qual, assim, o senhor marcaria como o que foi, assim, ou até para a produção, dos equipamentos, o senhor falou aqui já, mas teve algum, por exemplo, template, o que foi marcante para, isso vai ser essencial mesmo para a produção? Qual foi? Eu acho que o que... essencial? O essencial, eu acho que são os veículos de controle remoto, que são equipamentos submarinos. São submarinos que não são equipados, são controlados da superfície e que eu sei que eles levam televisão, a pessoa pode monitorar o que está acontecendo. Eles têm braços mecânicos para fazer operações. Eu acredito que esses equipamentos é que possibilitaram atingir essas lâminas d'água que hoje estão sendo atingidas. Eu acho que esse aqui é o segredo. E também os sistemas de ancoramento. Essas plataformas eu não conheço como é que é hoje, mas naquela época eram correntes e era uma média para cada metro de profundidade, eram 7 metros de corrente. Então, para 100 metros de lâmina d'água, cada âncora levava 700 metros de corrente. Então, precisava, para armazenar essas correntes na plataforma, de áreas grandes. E era um equipamento pesado. Para fazer esse lançamento, o rebocador levava a âncora e a plataforma ia soltando a corrente aos pouquinhos. Era muito... eu acho que esse equipamento hoje em dia, nessas lâminas d'água, ele não é usado. Deve ser outro, eu não sei qual é, mas deve ser outro tipo de amarração. Porque com aquele não era possível, não. Vai terminando a nossa entrevista, eu queria que você dissesse alguma coisa que você gostaria de deixar registrada, que eu não te perguntei. Não, primeiro eu quero agradecer, foi muito bom, eu tinha medo de vir aqui, fugi muito, mas foi melhor do que eu pensava. Alguma história que você queria contar? Tem alguma outra história que você se lembra? Ah, não. Me conta uma história. Uma Eu já história. me contou uma aí, mas você deve ter muita história. Me conta mais uma. Bom, essa aí eu não presenciei,
porque aconteceu antes de eu trabalhar na Petrobras. Existia nos campos de petróleo, existe um equipamento chamado PIG, em inglês, que em português é porco, que é passado dentro de um oleoduto para limpar o oleoduto. E ele entra numa extremidade do oleoduto, vai arrastando a sujeira, a outra extremidade fica aberta até ele chegar lá. Então, no campo de Água Grande, um funcionário da Petrobras, um empregado da Petrobras, entrou naquele dia, o primeiro trabalho que deram para ele, disseram, olha, nós vamos passar o porco nesse oleoduto, você vai ficar lá na ponta do oleoduto, quando o porco chegar, você pega o porco e traz para cá. E ele foi. E mandaram o porco, e nada dele voltar, nada dele voltar, e nada dele voltar, e foram lá. Quando foram lá, a área em volta do oleoduto estava cheia de óleo, e o rapaz estava com um pedaço de pau na mão, um porrete, dizendo, estou esperando o porco. Quando ele botar a cabeça aqui, lá levar uma paulada. Essa história eu não presenciei, mas eu sei que é verídica. Eu sei que aconteceu porque ele ficava possesso quando contava. Olha, então a gente vai terminando. Eu queria saber se você gostou de ter participado, você começou a falar aqui também. Gostei muito. Foi interessante e eu acho que todos que puderem vir, devem vir. Tá, eu queria agradecer você ter vindo, foi ótima a sua participação, suas histórias. Muito obrigada.